Ontem nós deixamos nossa reflexão sobre a Santa Ceia em um momento muito especial. Em um momento em que Jesus forçou aqueles homens a fazerem uma autoanálise do comportamento e da vida deles. E nós entendemos muitas coisas que são importantíssimas acerca disto. Entendemos que cabe a cada um de nós examinarmos nossa própria vida. E que ao examinarmos, todos nós, sem exceção alguma, vamos encontrar pecados, erros. E acontecendo isso, nós só temos, na verdade, uma alternativa. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo e come. Nossa única alternativa será tomar a Santa Ceia. Tomarmos o vinho ou o suco de uva e comermos o pão. Porém, sabemos que estamos diante de elementos consagrados e que na dimensão espiritual são revestidos deste poder sobrenatural, de todo o significado do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele disse: esse é o meu sangue derramado por vós. Ele disse: essa é a minha carne partida por vós. Esse é o meu corpo, disse ele, partido por vós. Então, a coisa é tão séria que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: cuidado. O homem vai examinar-se a si próprio. Eu não vou examinar nenhum de vocês, mas eu sou um homem de Deus. Eu preciso pregar a verdade. E eu preciso alertar a vocês que isto aqui não é brincadeira. E que existem muitos dentre vós que estão enfermos e outros até morreram por tratar essa celebração de qualquer maneira, por comerem e beberem de forma indigna. Paulo disse assim: por não discernirem o corpo de Cristo. Então, veja, meu irmão, minha irmã, você que me ouve ou que me vê em qualquer canto deste país e fora dele, observe a seriedade disto. Estamos entendendo coisas importantes aqui. Estamos entendendo que não cabe ao pastor examinar ninguém no que diz respeito a participar ou não da Santa Ceia. Cabe ao pastor examinar a própria vida dele e encontrar os seus próprios pecados, suas próprias fraquezas e erros, e submeter isso ao poder do sangue de Cristo. E entendemos que se uma pessoa se dirige a estes elementos de forma indigna, sem discernir o corpo de Cristo Jesus, e tomar indignamente, ele está tomando um poder espiritual. Este poder, este pão, este cálice, estão revestidos de um poder sobrenatural. Aquilo que foi ligado na terra, foi ligado também no céu. Ali está o corpo de Cristo, ali está o sangue de Cristo em sua representatividade. E esta pessoa
pessoa vai ingerir esse poder, se ela tomar indignamente sem discernir o corpo, ela tomou juízo e ela tomou condenação. E Paulo disse: vocês ficaram doentes por essa razão e alguns já morreram por isso. Então, quando alguém encontra seus pecados, ele se examina e sabe que está errado, sabe que está vivendo em lascívia, está vivendo em prostituição, está vivendo em orgia, está vivendo em ganância, está vivendo fora dos propósitos de Deus, não busca santificação. Essa pessoa, ela vai encontrar a soberba, ela vai encontrar tantas coisas ruins, e ele não se arrepende, e ele não se quebranta, e ele não chora, e ele não se lamenta, e ele não rasga o seu espírito diante de Deus e clama por misericórdia, e clama por mudança, porque quando um pecador arrependido se coloca perante o sangue derramado na cruz, ele se torna mais alvo do que a neve. Seus pecados são perdoados. Ele é lavado. Preste atenção nisso. Ele é transformado. Estamos falando de uma nova criatura. Estamos falando de um poder sobrenatural que é capaz de mudar a vida de alguém. E aquela pessoa, fortalecida por esse sangue, ela não mais estará cometendo aquele pecado. Ela não é escrava do pecado. Ela não é escrava de Satanás. Há poder nesse sangue para curar as enfermidades e para nos libertar de nossas fraquezas e de nossos pecados. Quando uma pessoa não tem o propósito de deixar o pecado, de continuar a viver da mesma maneira, com as mesmas iniquidades, e brinca com isso, ele toma juízo, ele toma condenação. Se ele não tomar, e se ele disser: bem, eu tenho esse problema na minha vida, mas eu não estou disposto a mudar, eu preciso esperar mais um tempo, eu não vou tomar. Por qualquer razão que seja, se você não tomar, o próprio Jesus disse que você está fazendo uma declaração perante os céus, a terra e o inferno, que você não tem parte com Cristo, que a obra que ele realizou na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou naquela cruz, nada tem a ver com você. Jesus disse: não tem parte comigo e não tem vida em si mesmo. Quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem vida em si mesmo. Ora, veja isso, meu irmão, minha irmã, e você que me ouve de algum lugar, observe bem isso. E veja a gravidade, a seriedade, o que isto significa na dimensão espiritual. Sabe, Paulo trouxe uma revelação. Ele falou de discernir o corpo. E ele disse que aquele que não discernir o corpo, ele não está apto. Ele não pode tomar. Porque se ele o fizer, ele tomará juízo e tomará condenação para si. Mas não sou eu que vou julgar isso. Não. E nem você. Também não. Cabe a mim, como homem de Deus, falar da seriedade desse ato. Mas a própria pessoa é quem deve se analisar e tomar uma decisão. Quando João, ele suplicou ao mestre que colocasse um ponto final naquela situação constrangedora. Porque todos eles, ao se analisarem, disseram: será que sou eu? Será que eu vou ser esse infeliz? Porque eu encontrei, eu me analisei, eu vi tanta coisa errada na minha vida. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus, sei que Ele é o Messias, faço milagre em nome dEle, sou um dos apóstolos, estou celebrando a Páscoa. Mas Ele me mandou analisar, Ele disse que um de nós o vai trair, e isso fez com que todos nós
analisássemos nossa vida, e eu chego à conclusão que eu tenho tantos erros, e ficaram preocupados e pediram a João, pergunta logo quem é. Nos tire dessa dúvida cruel. E então João, ao perguntar ao mestre, o mestre deu um sinal e disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Ora, você deve se deter à revelação de João. Os outros evangelistas descreveram de uma forma um pouco diferente, mas foi João quem perguntou ao mestre e escreveu que foi desta forma: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Sabe, e Jesus, ele pegou um pedaço daquele pão e molhou e colocou na mão de Judas. E ao fazer isso, com aquele pão molhado, ao tocar na mão de Judas, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Lúcifer entrou dentro de Judas Iscariotes. Agora, ouça bem. Escute isso, preste atenção. Ninguém percebeu nada. Veja. Nós estamos falando de um apóstolo de Cristo, Judas era um deles, de alguém que acreditava em Jesus, fazia milagre em nome dele, curava enfermo em nome dele, expulsava demônio em nome dele, e acreditava que ele era o Messias. Este indivíduo que recebeu um pedaço de pão molhado em sua mão, neste ato, naquilo que foi ligado na terra, nesse elemento, nesse pão molhado, Satanás entrou dentro deste homem. Jesus olhou para ele e disse: o que tendes a fazer, faze-o logo de uma vez. Judas pegou sua bolsa e saiu pela porta. Mas eu quero enfatizar isso, porque é muito importante. Ninguém notou nada. Judas não caiu no chão. Ele não ficou rolando pelo chão, babando pelo canto da boca e falando com uma voz cavernosa: eu sou o capeta. Não. Sabe, não aconteceu nada disso. Ele estava lá com o seu terno, com a sua gravata, com a sua Bíblia, seu linguajar evangélico. Estamos falando de alguém que fazia milagre, meu irmão. Estamos falando de alguém que acreditava que Jesus era o Messias. Estamos falando de um apóstolo de Cristo. E estamos dizendo que Lúcifer entrou dentro dele. E que ninguém percebeu coisa alguma, ninguém percebeu nada. Quando Judas se levantou para sair e Jesus disse: vai logo e faz o que tu tem a fazer, a Bíblia diz que os apóstolos pensaram que ele havia ido comprar pão, porque o pão já estava terminando. Sabe, e quando ele se levantou, ninguém o repreendeu. O apóstolo Pedro não disse: sai dele, demônio! Não, de forma alguma. Quando Judas se levantou para sair, eles disseram: aleluia, irmão. Glória a Deus, hein? Você deve comprar mais pão, então vai na paz. Ninguém notou nada. Sabe, e essa é a grande arma de Lúcifer. É a sua maior estratégia. É se ocultar dentro do coro, da mente, do coração, dos desejos de muitos líderes, de muitos homens que até fazem milagres em nome de Jesus, e que acreditam
acreditam que Jesus está vivo, ele é real e ele é o Salvador. Porém, eles não são capazes de discernir o corpo de Cristo. Sabe, aquele pão trazia um grande significado. Jesus disse: esse é o meu corpo. E quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, se torna clara uma revelação. O Pai, Deus, é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então nós entendemos que o corpo de Jesus é a sua igreja. E entendemos que não discernir o corpo de Cristo é não discernir a mensagem de Cristo, é não discernir o evangelho de Cristo, é não discernir o reino dos céus. O que significa ser discípulo. O que Jesus veio realmente fazer. Sabe, milagre qualquer um quer. E as pessoas corriam para tocar nele, em suas vestes, em seu ombro, em seu cabelo, em sua mão. Fluía dele poder e milagre para todos, e multiplicação de pães e de peixes. Judas acreditava nisso tudo, e ele queria isso, e você sabe que ele é um ladrão, e que ele roubava da bolsa das ofertas para si mesmo. Mas o problema de Judas, veja, é por isso que ele foi se enforcar. Ele não queria que Jesus morresse. Na verdade, ele jamais acreditou que ele seria crucificado de forma alguma. Mas ele entregou Jesus, porque Lúcifer já vinha enchendo o coração dele da ganância, de outros desejos, de segundas intenções, de outros propósitos. Ele, como todos os demais, queriam que Jesus fosse declarado rei de Israel. Para isso vinha o Messias, o filho de Davi, para reinar sobre Israel. E muitos não eram capazes de discernir e de compreender essa mensagem. E por diversas vezes Jesus tinha que dizer: solta o meu braço, o meu reino não é aqui. Entendam a minha mensagem e entendam a minha missão, o que eu vim fazer. É bem maior do que libertar alguns hebreus da escravidão de César. Vim libertar a raça humana do inferno. Mas Judas gostava dos milagres, da autoridade espiritual, e ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, e ele quis apressar as coisas, e ele pensou: eu vou entregar ao Sinédrio, porque lá no Sinédrio, quando ele se vê acuado e apertado pelas acusações dos fariseus, ele sem dúvida clamará ao Pai, e mais de 12 legiões de anjos virão para socorrê-lo. Ele vai operar milagres, sinais e maravilhas, e vão declarar o rei, e sem dúvida alguma vai sobrar alguma função política nesse governo de Jesus. No mínimo, eu serei declarado um deputado, quem sabe sobre uma vaga de senador ou coisa parecida, para que eu possa usufruir de todos os benefícios desse cargo. Sabe, Judas, ele não tinha meramente interesse financeiro. As 30 moedas era mixaria. Todo ladrão quer um pouco a mais, mas não era isso que o movia, tanto que ele jogou essas moedas fora. Ele tinha uma ambição maior, uma ambição política, uma ambição financeira, uma ganância em seu coração. Ele não discerniu a mensagem do Evangelho. Ele não foi capaz de compreender e de discernir o corpo de Cristo. O que é que significa ser discípulo de Jesus? O que é que significa tomar a sua cruz e seguir após Ele? O que é que significa renunciar à própria vida? Sabe, vou lhe dizer uma coisa, não se assuste com isso. Não adianta você apenas criticar esse homem. Quando Jesus entrega na mão dele o pão molhado,
Ele disse: esse pão é meu corpo, representa meu corpo, sua igreja. Aquele pão havia perdido sua forma e o seu sabor original, porque ele foi molhado. Então ele perdeu sua forma original e ele perdeu seu sabor original. Esse foi o sinal, e Lúcifer entrou dentro daquele apóstolo. Preste bem atenção. Não se assuste com isso. Judas não foi o único caso. Pode ter certeza do que eu estou dizendo a você. Existem milhares de pessoas que acreditam em Jesus, que fazem milagres em nome dele. Preste atenção. Que acreditam que ele está vivo, assentado à direita do Pai, e conhecem a Bíblia Sagrada, e expulsam demônios, mas elas têm outras motivações. Preste atenção. Eles não vivem o Evangelho de Cristo, não. Eles vivem aquilo que Paulo chamou de outro Evangelho. Preste bem atenção nisso. Como você vai saber, basta ser alfabetizado. E se você não for alfabetizado, peça alguém que é para ler os evangelhos para você, e você vai ver a diferença gigantesca entre o que Jesus pregou e os apóstolos dele pregaram, daquilo que é pregado hoje em dia na maioria das igrejas. Não fique assustado se eu disser a você que a grande maioria das igrejas hoje em dia, na verdade, no fundo, no fritar dos ovos, é dirigidas pelo próprio Satanás. Sim, é verdade. Porque estes líderes e seus liderados, em sua maioria, que não estão sendo meramente enganados, mas eles ambicionam e desejam esse engano. A Bíblia diz que eles ajuntariam para si homens que preguem aquilo que a carne deles quer ouvir. Esses homens, assim como Judas, têm o coração, a mente e os seus sentimentos impulsionados, direcionados por Lúcifer. Lúcifer estava dentro de Judas e ninguém notou nada. Judas estava com seu terno, sua gravata italiana, seu sapato importado, sua Bíblia capa de couro. E ele saiu dali, todo mundo deu a paz do Senhor para ele. Ninguém imaginou que Lúcifer estivesse dentro dele. Mas aquele sinal que Jesus deu a João, ele é profético. É aquele que não discerne o corpo. É aquele que não entende o que significa ser igreja de Jesus, o que é que significa ser discípulo de Cristo. Aquele que amar mais pai, mãe, mulher, filhos do que a ele, não é digno dele. Não é apto para entrar no reino dos céus. Aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após ele. Aquele que não renunciar à própria vida. Jesus certa vez disse: em verdade vos digo, onde dificilmente entrarão algumas pessoas assim no reino dos céus. Para Deus tudo é possível. Mas aquele que não é capaz de renunciar, não apenas algumas coisas, mas tudo, inclusive a própria vida. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar uma pessoa assim no reino dos céus. Você faz ideia da multidão enorme de pessoas enganadas, hein? Mas isso não é uma descoberta minha, isso é profético, isso está na Bíblia, isso foi escrito há milhares de anos atrás. Há gerações e gerações, isso foi profetizado. E se nós queremos ter juízo em nossa cabeça,
Precisamos parar e refletir e pensar, examinar as Escrituras para que esse pão molhado não esteja em nossas mãos, para que Satanás não esteja sobre o governo da nossa mente, de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossas ideias e de nossos propósitos, mas sim o Espírito Santo de Deus mova nosso coração, mova nossos sentimentos, nossas emoções, e assim venhamos ser parte integrante do corpo de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós estamos lidando com algo sobrenatural. Você é uma pessoa como eu, e eu acredito que você não quer ser lançado nesse lugar horrível, descrito na Bíblia como um lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, lugar de tormento, de dor eterna. Você não quer isso. Se você não é uma pessoa perturbada na sua mente, se você não tem uma demência na sua cabeça, então você não quer isso. Porém, a Bíblia diz que a grande maioria será lançada fora. E se você não quer, assim como eu, nós precisamos da verdade. Escute isso. Precisamos sair do meio dos muitos enganados, porque eles não deixarão de existir, porque isso é profético e não deixará de se cumprir, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. E naquele dia uma grande multidão, diz a Bíblia, se dará conta de que viveram uma vida de engano e vão dizer ao Senhor: há algum engano, eu sou teu servo, eu sou tua serva, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, Jesus. Algum engano. E ele lhes dirá claramente, isso está profetizado: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo e seus anjos. Que coisa horrorosa. Isso é horrível. Só de pensar dá fadiga, não é? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que essa gente vai ranger os dentes de pavor. Essa gente vai ranger os dentes de pavor. E vão clamar por compaixão, por misericórdia, porém a porta da graça terá sido fechada. E não haverá salvação. Apenas a expectação terrível de um juízo eterno. Isso vai acontecer. Eu não quero estar entre eles. Você quer estar? Porque se você não quer, você não precisa estar. A profecia não pode deixar de se cumprir, e essa multidão vai estar lá. Mas você, o seu nome não está escrito nessa profecia, e nem o meu. Isso significa que 1, 2, 3, meia dúzia, 15, 20, 30, 100, 200, 1000, 10 mil. Muitas pessoas que estão iludidas e enganadas no meio de tudo isso que Paulo chamou de outro evangelho. Um evangelho água com açúcar, um evangelho mutilado, um evangelho que nada mais é do que o contrário daquilo que Jesus ensinou e pregou. Muitos que estão nesse engano, ao cair a ficha, ao se darem conta, ao perceberem, elas vão se arrepender. E elas vão se dirigir para o sangue de Cristo e vão dizer: Senhor, me perdoa agora. Eu examinei a mim mesmo. Não adianta os outros me examinarem, mas eu examinei a minha vida e eu estou percebendo que eu estou igual Judas.
Ou seja, eu creio em tudo isso, mas os meus interesses são outros. Eu tenho interesses políticos, eu tenho interesses econômicos, eu tenho interesses financeiros. De vez em quando sobra um qualquer para mim, eu meto a mão na bolsa. Então eu tenho outros interesses, eu tenho outras ambições, eu tenho outros projetos. Na verdade, mestre, olha, para ser franco e honesto, eu só estou querendo usar o teu poder para alcançar aquilo que eu desejo. É verdade, mestre. Eu estou só querendo usar o teu poder, a tua glória, o poder do teu sangue, para abrir caminho para minhas ambições. O meu carro importado à prova de bala. A minha conta bancária recheada. Então, mestre, eu estou igual aquele povo que o Senhor recriminou, que te seguia de um lado para outro do mar da Galileia. O Senhor falou para eles: eu conheço vocês. Não pense que vocês me enganam, eu conheço o coração de vocês. Vocês estão atrás de mim, eu sei porque que é. Não é por causa da minha palavra, não há quebrantamento. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram de graça do pão e do peixe que eu multipliquei. Por isso vocês estão atrás de mim. Eu conheço vocês. Mestre, olha, eu estou no meio disso. Para falar a verdade, eu estou indo atrás do Senhor. Eu estou pensando só no milagre. Eu não tenho uma visão de reino dos céus, de salvação. A minha situação está ruim, mestre. Eu estou indo para o inferno, com Bíblia e tudo. Mestre, eu estou indo para o inferno de gravata e de terno, com carteira de apóstolo, de bispo, de missionário. Vai queimar tudo comigo lá. Eu não quero isso, mestre. Me perdoa, me lava com teu sangue. Eu não quero esse pão molhado na minha mão, esse pão mutilado, esse pão sem a sua forma e sem seu sabor original. Me ajuda a discernir o teu corpo, me ajuda a entender o que é que significa ser igreja do Senhor na terra. Muda meu coração, arranca essa ambição do capeta, arranca esses desejos do inferno, essa falta de visão, arranca, meu Deus, a cegueira. Sabe, certa vez o mestre mandou João rabiscar com um carvão num papiro uma carta a uma igreja, e aquilo era profético. As 7 igrejas do Apocalipse foram escolhidas pelo mestre porque seus problemas vividos eram proféticos das gerações das igrejas que haveriam de existir antes da sua vinda. 7 é o número da totalidade, da perfeição, do fechamento de um ciclo. E a última delas era uma igreja rica, verdade. Rica, abastada, e que não tinha falta de nada. Maravilha, hein? Você conhece algumas por aí? Ou não? Jesus mandou João rabiscar e escrever no papiro. Ele disse assim: você diz, rico sou, abastado, não tenho falta de nada. Mas eu te digo, disse o Senhor, tu não sabes, você não sabe. Você acha que é rico, você acha que é abastado e não tem falta de nada. Você não sabe, mas eu te digo que na verdade tu és pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim tu compres colírio para pingar nos teus olhos e enxergue, antes que seja tarde demais a vergonha da tua nudez. E adquire de minhas mãos ouro refinado, porque aqui é que está a verdadeira riqueza de um homem, a verdadeira riqueza de uma mulher, a verdadeira riqueza de um povo e a verdadeira riqueza da igreja. Pense nisso, irmão. Talvez você tenha costume de malhar o Judas nessas festividades juninas. Cuidado.
Quando você descer o pau naquele boneco, reflita sobre isso. Porque talvez você esteja indo para o mesmo caminho. Muitos estão. Ou vamos tapar o sol com a peneira, hein? Ou vamos ficar aqui falando abobrinhas, hein? Ou vamos perder o nosso tempo para ficar falando aqui um evangelho água com açúcar que não transforma ninguém e não muda nada. Pense nisso, em nome de Jesus.